galerinha do nono ano, tudo certinho com vocês? Bom, dando continuidade às nossas videoaulas, hoje a gente vai ver um tópico que está lá na apostila 2 de vocês, a partir da página 503. Que tópico é esse? Past Perfect. É a continuação do capítulo que a gente começou a ver na última aula, né? Nessa última aula a gente falou sobre false cognates, né? Que são os falsos cognatos, falsos amigos, né? Cognates também, que são os cognatos, né? O que seria isso? Cognatos e falsos cognatos. Palavras que os cognatos são aquelas que são parecidas e têm o mesmo significado em inglês e em português, e os falsos cognatos são aquelas que parecem com palavras em português, mas que possuem significado completamente diferente, ok? Isso a gente viu na última videoaula nesse mesmo capítulo. E o outro tópico que a gente tem nesse capítulo é o que a gente vai ver agora, que é o Past Perfect, ok? Past Perfect é um tempo verbal da língua inglesa, né? Como o nome já sugere, ele fala sobre o passado, né? O passado perfeito. Mas que tipo de situação de passado ele expressa? Basicamente, ele é o tempo verbal que a gente fala sobre o passado do passado. Como assim, teacher? O passado do passado. Ele é usado para que a gente fale sobre situações que aconteceram no passado antes de uma outra ação que tinha acontecido no passado também, certo? Então a gente usa para falar sobre algo que tinha acontecido, tinha ocorrido, foi acontecido, né, em um determinado momento do passado, antes de uma outra ação no passado também. Antes da gente ver os exemplos em si, para a gente entender melhor, quero que vocês vejam como é que a gente forma frases nesse tempo verbal. Sempre vamos ter um sujeito, o meu verbinho auxiliar, had, ok? Que é o passado do verbo have. Have não é o verbo ter, então had, sendo passado, é como se fosse tinha, ok? Ou havia, algo que você tinha ou havia feito no passado. Depois do verbinho auxiliar had, nós vamos ter o verbo principal no past participle, ou seja, no particípio. Teacher, o que é particípio que eu já me esqueci? Particípio, vamos lembrar em português. Se eu tiver, por exemplo, o verbo fazer, o particípio de fazer vai ser feito, ok? Então, algo que tinha acontecido, tinha feito, tinha estado, tinha ficado, enfim. Tudo que tinha acontecido em um determinado momento do passado, ok? E agora, então, eu vou ver com vocês as frases propriamente ditas desse tempinho verbal, ok? Para que vocês entendam melhor. Olha aqui a primeira frase. Essa primeira frase é afirmativa. A gente tem aqui o seguinte, olha. I had done my homework when my mother arrived home. Traduzindo, eu tinha feito meu dever de casa quando a minha mãe chegou em casa. Então, olha só, a minha mãe chegou em casa. Isso é uma ação no passado, beleza? Até aí dá pra entender. Mas antes da minha mãe chegar em casa, aconteceu uma outra ação também no passado, que era o fato que eu já tinha feito o meu dever de casa. Então, essa frase, né, esse fato de eu já ter feito o meu dever de casa, é que vem no past perfect. Olha aqui. I had done. Had é o meu verbinho auxiliar. E done é o particípio do verbo do, que é o verbo fazer em inglês. Então, no caso, eu tinha feito. I had done my homework when my mother arrived at home. Eu tinha feito meu dever de casa quando a minha mãe chegou em casa, ok? Aqui em cima eu tenho um outro exemplo, só que aqui a gente tem uma frase negativa. A gente tem o seguinte. Elisa hadn't finished her tasks when her boyfriend called. Vamos lá, eu quero dizer o seguinte aqui. A Elisa não tinha terminado as suas tarefas quando o seu namorado ligou. Vamos lá, o namorado dela ligou. É uma ação no passado, certo? Mas antes disso, o que ainda não tinha sido feito? O que ainda não tinha sido terminado, concluído, né? O fato de que ela não tinha terminado as suas tarefas de casa, suas tarefas domésticas, enfim. Então, eu tô dizendo aqui que eu tenho aqui, fui ele mexendo no meu computador, tá, gente? Eu tô dizendo aqui, então, que ela não tinha feito alguma coisa. Por isso, eu usei o meu verbinho auxiliar hadn't, ok? Então, hadn't é a forma negativa do had. Ele que me dá a indicação de que a frase está na forma negativa. Teacher, em vez de hadn't, eu poderia usar had not, por exemplo? Sim, também está correto, tá? Hadn't é o que a gente usa mais normalmente, né? De uma maneira mais informal, mais coloquial. Mas had not também está correto. Ou seja, eu quero dizer que você não tinha feito alguma coisa no passado antes de uma outra ação no passado. Nesse caso, a Elisa ainda não tinha terminado as suas tarefas
quando o namorado dela ligou, que foi uma ação no passado também. Beleza? E agora, eu tenho aqui uma frase interrogativa. Olha o meu pontinho de interrogação aqui no final. A gente tem assim, olha. Had you already bought the tickets when they canceled the concert? Tô perguntando o seguinte. Você já tinha comprado os ingressos quando eles cancelaram o show? Vamos lá. Eles cancelaram o show, né? Enfim, uma banda que vinha fazer um show, não sei. Cancelou aí a apresentação. Isso já é uma ação no passado. Mas antes disso, o que aconteceu? Eu tô te perguntando se você já tinha comprado os ingressos, né? Quando eles cancelaram. Então, uma ação que já tinha acontecido, no caso eu tô perguntando se ela já tinha acontecido antes de uma outra ação no passado. E aqui, como eu falei, uma frase interrogativa. Então, por isso, como que a gente monta? O had, que é o meu verbinho auxiliar, ele deve vir primeiro, ok? Had, depois vem o sujeito aqui da frase, que no caso é you. Esse already aqui, ele é um advérbiozinho de tempo. Ele pode ser traduzido como já. Então, nesse caso, eu quero saber se você já tinha feito alguma coisa. No caso, se você já tinha comprado, porque olha só, bought é o particípio do verbo buy, que é comprar, certo? Então, você já tinha comprado os ingressos quando o show foi cancelado, né? Quando cancelaram o show, ok? Então, aqui eu tô perguntando sobre uma ação, eu quero saber se essa ação já tinha acontecido antes dessa outra aqui no passado, que foi o fato deles cancelarem o show, ok, gente? Então, esse aqui é o nosso past perfect nas formas afirmativas, negativas e interrogativas, beleza? Bom, visto isso, eu quero que vocês tentem fazer agora aí na apostila de vocês os exercícios que começam, tô vendo aqui pela minha apostila virtual que tá no meu notebook ao lado, tá? Eu quero que vocês façam os exercícios que estão começam na página 505 da apostila de vocês, somente essa parte dos exercises, ok? E vão fazer então até a página 506 até o número 5, tá? Essa parte do Grammar in Context não é necessário fazer agora, quero que vocês façam só a parte dos exercises, tá? Em que a gente vai falar sobre o que a gente viu na última videoaula, que são os cognates and false cognates, ok? E essa parte aqui também do past perfect. E na próxima videoaula a gente corrige então esses exercícios, ok? Galerinha, se vocês estiverem com dúvida, não estiverem entendendo a matéria, se tiver ficado alguma coisa difícil para vocês compreenderem, deixe seu comentário na plataforma da Escola Web para que a gente veja, para que a gente saiba que você está acessando, para que a gente saiba onde vocês estão com dúvida ou não, ok? Não deixem de comentar, de deixar lá a sua duvidazinha para que a gente tire, beleza? A gente está à distância, mas a interação tem que ser a mesma. Se vocês não estão entendendo alguma coisa, a gente precisa saber para que o nosso trabalho sempre fique legal para vocês e que a gente consiga alcançar o nosso maior objetivo enquanto professores, que é tirar as dúvidas de vocês, que é ensinar vocês e que vocês aprendam de forma plena. Ok, gente? Então, por hoje é só e até a nossa próxima videoaula. Bye, bye, people!